Bom, chegamos à nossa lição de número 4. Que tema? Os cônjuges e suas responsabilidades. Bom, já viu a entonação que demos, né? Responsabilidade. Mas não se apavore, não. Vamos lá. O nosso textuário está vós, maridos, e tinha que começar pelos maridos mesmos, né? Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Primeira questão aqui, no papel do homem. Ele pensa que ser homem, alguns, né? É chegar em casa brigando, irritado. E olha o que diz a palavra de Deus. Ame. Primeira coisa, amar. Vossa mulher. Não é amar as mulheres. Tem muitos homens que amam as mulheres, mas não amam a mulher dele, né? Não se irritem com ela, contra ela. Objetivos da lição: a importância do estabelecimento das atribuições e responsabilidades quando há mais de um envolvido no mesmo propósito. Analisar biblicamente as responsabilidades do homem e da mulher e no casamento. Compreender que o objetivo maior do casamento é fazer com que o outro seja feliz. Ou seja, ninguém casa para ser infeliz. Ninguém toma uma decisão dessa magnitude, ingressa num projeto que vai envolver N pessoas, que vai depois acrescentar outras pessoas para ser infeliz. Ah, casei, estou infeliz. Não! O casamento deve, para que ambas as pessoas, a começar o casal, consigam se dar em amor, em completude e em felicidade. Eu gosto muito de usar um termo leve. O casal deve ser leve um para com o outro. E se você seguir a receita de Deus, não será pesado. Quando nós percebemos que as famílias, né, estão confusas quanto ao que fazer, e eu recebo pessoas assim no meu consultório. O marido faz muita coisa, mas ele não faz aquilo que lhe cabe como marido. E a mulher da mesma maneira. Eu faço muito, eu trabalho muito, eu vou com ele para as pregações, onde ele vai. Mas vem cá, esse é o seu papel? Será que você não está fazendo coisas além ou a quem? Será que você não está perdida? Aliás, a ascensão da mulher ao mercado de trabalho, né, ela tem autonomia, vamos chamar assim, financeira, às vezes ganhando mais até do que o homem, ela ficou confusa no seu papel como mulher. Eu diria do feminino. E o homem impactado com essa mulher que hoje se apresenta para ele quase igual a ele mesmo, homem, mandando, falando grosso, porque ela ganha o dinheiro. Mas não é essa a receita de Deus. Olha só, entender a importância do estabelecimento das atribuições. Quando nós vimos lá na primeira lição, com o nosso primeiro casal, Deus deu uma dica ali, há uma dica muito importante para nós mulheres. Deus mandou o homem, olha só, lavrar e guardar o jardim. Deus não disse assim, olha, o jardim está aqui, fiquem tranquilos que o sobrenatural vai dar conta de tudo, como muita gente pensa. Casou, eu casei no Senhor, ele é pastor, ela é uma mulher de Deus e vai dar tudo certo, porque Deus está nesse negócio. Presta atenção, olhe para o Éden. O Éden foi o jardim plantado por Deus. Deus usou as próprias mãos. E Deus deu ali condições de perfeição, de harmonia, mas ninguém tinha que ficar deitado sem fazer nada, não. Deus mandou Adão lavrar e guardar. Acontece que hoje a mulher, desde que pela Revolução Industrial, após a Revolução Industrial, ela foi tirada, sequestrada do lar e jogada no mercado de trabalho sem nenhuma transição, sem nenhuma preparação. Foi uma época de barbárie contra a mulher, contra a família.
Isso foi terrível para a mulher. As mulheres morriam nas fábricas, as mulheres acabavam de parir, tinham que voltar para as máquinas, em condições insalubres. Elas sofriam assédio de todo tipo, moral e também sexual. E ainda hoje nós vimos isso acontecendo. Mulheres que se penduram nos meios de transporte sem nenhuma dignidade. É preciso criar um vagão específico para a mulher. Olha que coisa mais atrasada. Nós estamos no ano de 2019 e a mulher ainda vive esse tipo de agressão. Então veja, mas como foi no jardim? Deus deu uma ordem a Adão. Você deve lavrar, ou seja, plantar, cuidar, nomear. Você não está aí para ficar parado sem fazer nada. E guardar. Ora, guardar do quê? Essa é uma pergunta que nós vamos ter que responder mais à frente. Mas o que acontece hoje? Olha que confusão. A mulher lavra, a mulher tem que guardar, a mulher tem que gerar filhos, ela tem que dar conta desses filhos. Olha que dificuldade. Então a palavra marido, ame a sua mulher, ela é mais forte para os dias de hoje. A sua mulher é uma companheira que sai de manhã com você para trabalhar e ainda te ajuda no ministério. Ame essa mulher. Cuide dessa mulher, não se irrite com ela. Eu não sei porquê. Tem uma pesquisa na neurociência muito interessante. Nós fizemos uma especialização há pouco tempo em neurociência clínica e que mostrou que a voz da mulher ela tem o efeito de perturbar as ondas cerebrais do homem. É como se ele perdesse o sentido, o encaminhamento quando a mulher fala, porque a mulher tem um tom de voz, alguns homens dizem que é irritante. Deve ser. Mas quem fez isso? Deus. Deus colocou Eva no Éden para que Adão fosse estimulado pela fala dela. A ciência diz que a mulher precisa falar 21.000 palavras por dia. Então Eva entrou no Éden falando. E a gente precisa falar até hoje. É a mulher que movimenta a economia. Sabia disso? Quando o homem acaba de comprar um carro bom, novo, ela pergunta, e quando você vai trocar? Ele, mas eu acabei de comprar, estou com um carnê desse tamanho. Ah, você comprou um carro novo. E o sofá, que eu já estou pedindo a você há tanto tempo. Aí ele compra o sofá. Aí, quando o sofá chega, ela pergunta, e o tapete? Veja que poder nós mulheres temos no lar. Somos nós que colocamos as coisas para funcionarem. Bom, compreender que o objetivo do casamento é fazer, não é atormentar ninguém, é fazer que todos sejam felizes. Então vejam, igualdade e finalidade. Deus criou a mulher, e olha que isso vai provocar na classe aí, de vocês, professores, um tumultozinho. Por quê? Porque Deus criou a mulher em igualdade. Aliás, se você quer entender de feminismo, vá para o Éden. Deus criou, olha aqui, macho e fêmea os criou. Ou seja, não foi Adão que foi criado por Deus. E depois apareceu uma mulher. Se o relato fosse esse, meu Deus, nós seríamos tidas como do capeta. Mas está lá, Deus criou macho e fêmea. E aí já vamos pincelando para a ideologia de gênero. Deus não disse assim, Deus criou o ser humano. Aí nós estaríamos com uma N possibilidades de gênero, mas Deus deixou claro macho e fêmea. Por que macho e fêmea? Porque cada um teria uma finalidade. Não poderiam ser dois iguais. Macho com uma finalidade e fêmea com outra finalidade. Então, veja, e Deus os abençoou. Deus não abençoou só Adão.
Ele não disse só para Adão: Adão, olha, meu filho, meu querido, frutifique, domine e guarde. Não, isso foi para ele. Mas quando Deus abençoou o casal. Deus se dirigiu àquele casal, aquele homem e aquela mulher. Frutifiquem. Frutificar é um estado de plenitude. O casamento não é para o outro dominar o outro mais fraco. E é o que a gente tem visto. A mulher... outro dia eu estava com um casal e ele estavam muito aborrecidos. Por quê? Porque ela queria estudar. E ele disse: eu não quero que ela estude. E eu perguntei: mas por que ela não pode estudar? Ele não sabia responder. Ele tem medo dessa mulher ficar mais inteligente do que ele? Não. Ele tem medo do sucesso dela. Agora, no Éden, era para os dois. Olha aqui, Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, ou seja, façam sexo. Sexo não é invenção do capeta. Sexo foi criado por Deus. Quando a pessoa, lá na adolescência, né, a gente lida com adolescentes e eles começam a perceber, né, aqueles calores, aquelas modificações no corpo, coisas levantam sem que ele queira, aquelas coisas todas, ele atribui isso ao diabo. Eu já tive adolescente clamando sangue. Eu sei, olha só, isso quem criou foi Deus. E ele não criou para te torturar. Isso é um presente para você. Você só precisa aprender a controlar, como tudo na vida. Uma coisa pode ser muito boa, mas se você não tem domínio dela, ela pode se tornar o seu mal. Foi presente. E disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai-a. Dominar quem? Deus disse: domine Eva? Não. Mandou dominar Adão? Não. Havia uma plenitude, uma igualdade e finalidade. Não quer dizer que não houvesse hierarquia, porque o homem ele é dotado de outras qualidades que nós, mulheres, não temos. Eu quero direitos. Eu não sou igual a um homem nunca. Não tenho a força de um homem, não tenho a capacidade de foco de um homem, mas eu tenho outras capacidades. Isso não me faz inferior no sentido de dar ao homem esse direito de dominação. Essa é uma outra questão que lá na frente nós vamos ver no momento do movimento feminista, que nasceu de um jeito e foi atropelado pelo marxismo, que não tinha nada a ver com o movimento inicial. Sujeitar, aqui ninguém está sujeitando ninguém, mas há uma hierarquia, há uma harmonia, porque sem isso não existe ordem, gente. Então vamos. Efeitos e propósitos. Olha aqui, o efeito, o amor. Esse homem aqui não está mais só. Macho, fêmea. Tá bem claro quem é fêmea ali, quem é macho? Acho que sim, né? Não deixa dúvida. O amor que os uniu e o fruto, o propósito. Aliás, jovens, adolescentes, tem muita gente pensando em casar só para fazer sexo. E disse: não, eu estou seguindo o propósito de Deus. Não está, não. Você está no caminho do propósito, mas o propósito de Deus é família. Se por acaso você casou e não gerou filhos, você tem que questionar isso com Deus. Não é? Você tem que perguntar a Deus o que está vendo e procurar resolver isso. E se for o caso, fazer um tratamento ou, se não, adotar, para que você tenha uma família. Senão, não é família, você é casal. E não diz que o propósito de Deus, lá quando ele fala a respeito de Abraão, ele não diz assim: e eu abençoarei os casais. Ele diz: e eu abençoarei todas as famílias. Então, a bênção de Deus é para a família. Entenda isso. É muito importante que neste tempo tão confuso, tão mesclado de outros, né? Outras questões, outras propostas, a bênção de Deus está
para a família. E em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, vejamos, o casamento legal, artigo 501, o casamento estabelece, olha só, comunhão plena, devida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Isso aqui é o nosso Código Civil de 2002. Ele não é nenhuma novidade em relação à palavra de Deus. Então, legalmente, né, o nosso código, ele prevê isso, em igualdade. Igualdade é plena, de comunhão plena, com base na igualdade. Então, não existe essa coisa do inferior, do superior. Tem que haver um equilíbrio, uma igualdade. Aliás, quando Paulo fala, ele dá aquela instrução, não vos prendais a julgo desigual, eu entendo aqui muito particular, você não é obrigada a concordar comigo, que tudo que é desigual não pode ser bom. Não vos prendais a julgo desigual, porque alguém vai carregar alguém. Isso se aplica a tudo. Por exemplo, você é de uma família muito rica e casa com uma menina muito pobre. Isso é problema? Não, depende dos costumes. Se aquele costume é agressivo, se as famílias não vão poder ter um mínimo de convivência e você mesmo não vai conseguir lidar com aquilo, é hora de pensar e refazer esses cálculos, porque é desigual. Que casamento é isso? É igualdade de deveres, olha que homens, deveres e direitos. Direitos e deveres. Gente, eu como terapeuta de família ouço muito isso. Ah, doutora, mas eu cheguei em casa, eu ajudei lavando a louça. Nossa, ele ajudou, então não é dele. É a louça da mulher. Aliás, eu ajudei a ficar com as crianças. Peraí, se ele ajudou a esposa a ficar com as crianças, os filhos não são dele. Ou seja, é preciso haver uma mudança. Isso é que é revolução, gente. A casa é nossa, os filhos são nossos. Não vamos misturar os afazeres, mas o que tem aqui para ser feito diz respeito a todos nós. Homem, mulher e filhos também. Todos nós temos o que fazer. E não ajudar a mãe, né? Porque todo mundo diz, vou ajudar minha mãe. Como assim? A casa é sua, o quarto é seu, o tênis é seu. Bom, artigo 1514 do nosso Código estabelece ainda mais um aspecto interessante. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Por que eu trouxe isso? Porque de livre e espontânea vontade. Presta atenção nesses casamentos que estão sendo forçados. Aliás, eu posso ampliar isso para a questão, estou ficando sozinha, todo mundo na igreja já casou e eu tenho que casar com o primeiro que eu achar. Isso é uma forçação de barra, viu? Você está sendo forçado. E olha o que diz assim, é pleno, você tem juízo, você não está ali porque a sua mãe lhe obrigou, a igreja lhe obrigou, porque eu ouço isso no meu consultório. Eu casei porque meu pai, porque minha mãe... Olha só, existe a perfeição desde o Éden. Aliás, o pastor sempre é de livre e espontânea vontade, então seja sincera, E esse livre e espontânea vontade indica que você pensou no que você vai fazer, você é um ser pensante, né? Você é responsável pelas suas decisões. E aí o juiz hoje declara casados. E vamos em frente. A aceitação e escolha. Se eu decidi, fui lá de livre e espontânea vontade, estou seguindo o modelo desde o Éden, disse Adão, esta é agora, eu escolho. Até porque a palavra de Deus nos informa em Amós o quê? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Como vai haver harmonia nessa família se um quer uma coisa e outro quer outra? Eu quero morar na China e o outro quer morar na França. Tão chique, né?
Não há acordo. Então, o noivado, o namoro, o noivado e a decisão de casar, ela tem que ser bem estruturada, tem que ser bem orientada, tem que ser bem pensada. Eu combino com esse rapaz, e o combinar com esse rapaz, ele tem muitas sutilidades, ele é violento, eu sou calma, ele é triste, eu sou alegre, ele é enclausurado, gosta de ficar em casa, eu gosto de passear. Então, eu gosto de amigos, ele não gosta de amigos. São combinações que nós temos que prestar atenção, porque não combina. E lá na frente, a gente tem a mania do pensamento mágico, né? Vai dar tudo certo. Tem um hino aí até que canta isso. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Como se eu não tivesse que trabalhar para que dê certo. Eu sou casada há 39 anos, trabalho muito, tenho, enfim, no decorrer vamos dar algumas informações a nosso respeito. Sou obreira, tenho um ministério, mas até hoje Deus não enviou um anjo para limpar a minha casa. E olha que eu pedi. Eu estava tão atarefada uma vez lá na minha fase inocente, eu disse, Senhor, envia um anjo para varrer, me ajudar a limpar minha casa. Deus não enviou, mas ele me deu forças e rapidamente eu limpei aquela casa. Então veja, não é mágica, você precisa fazer os cálculos, você precisa fazer a sua parte, fazer aquilo que lhe cabe. Faça isso que Deus garante o sobrenatural. Goza a vida com a mulher que amas. Isso aqui está falando de frequência sexual, hein? Todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Tem uma lição aqui, lá na frente, que nós vamos falar sobre sexualidade, mas isso aqui já é uma introdução. Gozar a vida é bastante amplo, mas é também. Nós temos recebido casais, a menina chega, eu quero casar. Por que você quer casar? Ai, porque eu quero casar, já está na hora, irmã Rosane. Eu preciso casar. Eu falei, você quer casar ou você precisa? Há uma diferença. O que você pensa do casamento? Ah, eu quero um noivo que seja bom, que seja amigo, que seja um príncipe. Um príncipe. Eu falei, olha, você tem que ir para outra igreja católica, né? Que tem as noivas de Jesus. Você quer casar com Jesus. A gente casa com o homem. Por isso a gente tem que olhar para o homem. Tem meninas que olham para o obreiro, casam com o pastor. Mas aquele pastor, quando casa, ele não vem para casa como pastor. Em casa ele é um homem. E como homem, você tem que saber que ele tem as limitações de um homem e os desejos de um homem. Então eu perguntei a ela se ela estava pronta para servir. Ela levou um choque. Servir, como assim? Servir porque casamento não é trabalho no sentido emprego, mas é servir. É muito trabalho no sentido de doação. Você não vai ficar em casa assistindo televisão, colocando unha de porcelana e as coisas vão acontecer. Isso não é mágica. Eu não conheço essa situação. Eu conheço trabalho. Você vai servir esse marido, você vai servir aos seus filhos, você vai servir a esse lar. Aliás, está nas mãos da mulher esse servir, esse construir. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Edificar é trabalho, é mexer com cimento. Aliás, eu não entendia isso, né? Por que não o homem? O homem é tão bruto para pegar tijolo, mexer o cimento. E por que a palavra de Deus fala que é a mulher sábia que edifica? Porque é ela que vai ter o trabalho de aquecer, de proteger emocionalmente esse lar. É muito trabalho. Então, você está pronta para trabalhar? Você entende o seu lugar? Você sabe o que lhe cabe? Ou você está indo para a área do seu marido, esquecendo a sua, e essa construção fica esquisita, tá? E os filhos mais ainda.
Então, goza está dizendo a respeito a sexo. Tem mulher que casa, menina que casa, depois da lua de mel, 3 meses depois, aparece no consultório e diz assim, ai, que coisa horrível aquilo. Eu falei, como assim, que coisa horrível? Não, eu não quero, porque eu chego muito tarde em casa, doutora Rosane. Eu chego 11 horas da noite e eu ainda tenho... Eu falei, olha, casamento é isso. Preocupante, né? Do homem, responsabilidade do homem amar. Gente, olha que detalhe. Do homem amar como Cristo. A mulher sujeita como a Cristo. Tem diferença? Vós, maridos, amai vossa mulher. Não são vossas mulheres, não. Vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Da mulher, sujeita como a Cristo. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Que diferença! O marido ama como Cristo, como o próprio Cristo. E a mulher vai servir esse marido, a esse marido, que a ama como Cristo, como a Cristo. Então, não pode haver nenhuma confusão nisso. Ah, o meu marido, eu não vou fazer isso. Olha só, você vai servir como ao Senhor. Como eu prepararia um arroz para Jesus? Como eu faria o almoço de domingo para Jesus? Aliás, como seria essa mesa? Que mesa eu prepararia para Jesus? Será que eu daria um prato de comida para Jesus comer, sentado assistindo a televisão? E um suco numa caneca, ou até água pura? Aliás, a mesa fala de amor. A mesa fala de autoridade, a mesa fala de encantamento, de humor. A mesa, ela tem que vir com essa coisa sobrenatural. Ali estão os lugares, ali estão a autoridade, o marido no lugar da autoridade, o filho no lugar daquele que observa e aprende. E o colorido dessa comida fala da dedicação dessa mulher, daquilo que ela está declarando para essa família. Eu os amo, eu me dedico a vocês. E olha o produto que sai do meu coração para vocês. Quando a gente vai almoçar ou fazer qualquer outra refeição num restaurante, não que eu não goste de restaurante, mas, gente, ali não há revelação de amor. Ali há uma revelação de serviço. Um serviço quanto mais caro, mais requintado. Mas não há ali um toque de amor. É na casa que se descobre, que se revelam os afetos. O afeto dessa mulher está revelado na mesa que ela prepara para você, marido. Preste atenção. Muito interessante isso. Então, não há equívoco aqui. Responsabilidades. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Lembra que eu falei? Lavrar e guardar. O Senhor disse a quem? O homem. Far-lhe-ei uma auxiliadora, adjuntora e adjutora, que esteja como diante dele, igual a ele, para ajudá-lo, não para assumir esse lugar. Nós fizemos há pouco tempo uma pesquisa, num debate na rádio, em que a cobrança é: mulher, você tem cuidado da sua família? Tem dedicado tempo à sua família? Muito bem, eu fiz os cálculos da mulher que trabalha. Na melhor das hipóteses, ela chega em casa às 8h30, às 20h30 da noite. Ela tem que acordar às 6h, sair correndo, se pendurar num meio aí de transporte, trabalhar o dia todo, chegar em casa 8h, na melhor das hipóteses. Ela leva 4 horas entre ir e voltar para casa. Que qualidade de mulher é essa que chega em casa? Uma mulher estressada, uma mulher cansada, mas essa mulher chega em casa e ela precisa agora ir para a segunda jornada.
cuidar do seu lar, cuidar dos filhos, fazer os deveres com eles, dar as instruções. Essa mulher não tem qualidade emocional. Ela está ali, mas ela não tem qualidade. Por isso, esse lar fica tenso. Crianças que agridem a mãe quando ela chega. E a mãe fica muito sentida, às vezes me procura, doutora, por que ele me mordeu desse jeito? Eu o amo tanto. Ele disse, olha, ele está com uma angústia, que é a sua falta. Mas eu chego, mas você chega e não chega. E tem gente que nunca chega. Chega em casa, mas não chega, não para olhar nos olhos, não para perceber. E isso é muito ruim. Por quê? Porque depois da Revolução Industrial, nós mulheres fomos chamadas para lavrar. E agora temos que lavrar e guardar. Olha que coisa interessante. E a coisa está num crescente tão grande, que a mulher hoje ganha mais do que o homem. Muitas mulheres ganham mais do que o homem. É uma mulher que vem perdendo a sua característica de feminino, de ajudadora. E o homem, nessa situação, também fica perdido como macho. Ele não sabe mais qual é o papel dele. Por isso ele parte para a agressão. É o que nós temos visto aí, mulheres sendo mortas, feminicídio, o homem não aceita mais, é uma relação de competição, de dor, de humilhação. Por quê? A mulher pode ter mais poder do que o homem? Eu acredito que sim. Ela pode, ela tem inteligência, ela estuda para isso. Agora, quando ela chega em casa, que ela bate a porta, ela adentra o seu lar, não entrou ali a doutora, não entrou ali a pesquisadora, não entrou ali a diretora, entrou a mulher, a mãe. E aí ela tem que se despir do modelo de poder, porque ela não ainda ascendeu o poder feminino, ainda não encontrei o poder feminino nesse sentido. Eu vejo mulheres caricatas, fazendo caricatura do poder masculino, falando até mais grosso. Porque agora sou eu que mando, tem que ser do meu jeito. E agora a mulher deu para bater também, porque ela está repetindo o modelo. Se eu ganho mais, eu tenho direito a bater. E olha como fica essa geração assistindo tudo isso. Não é esse o plano de Deus. Nós podemos trabalhar, claro. Deus não é contra o trabalho da mulher, ela veio para ajudar, não para carregar esse peso todo que está acontecendo. Aliás, no painel teológico lá que fizemos lá na Penha, a questão ficou parecendo, algumas falas, que nós saímos de casa porque não temos o que fazer. Gente, nós temos muito o que fazer. A mulher não foi para o mercado de trabalho porque era uma desocupada em casa. Ela foi levada, sequestrada desse lar por questões financeiras e também por questões de abandono. Porque o homem lá, de um certo tempo, principalmente na década de 60, começou a deixar essa mulher e ela ficava sem direito algum. Ia para a miséria. E aí, como ingressar no mercado de trabalho aos 50, 60 anos? E sem nenhuma qualificação. E por causa disso, e por outras questões, de outros movimentos, a mulher foi tendo o quê? E está aí, tomou gosto, se especializou. A gente vai para um curso de pós-graduação, a maioria do público é feminino. Deus é contra isso? Não. Agora, atenção com o que você faz com isso. Se você está assumindo isso para ter poder e repetir esse modelo de dominação, Deus não pode te abençoar. Porque o maior propósito de Deus é família, tá? Então vamos em frente. Olha o que diz aqui, mulheres trabalham 7 horas e meia a mais que os homens, devido à dupla jornada, que inclui tarefas domésticas e trabalho remunerado. Apesar da taxa de escolaridade das mulheres ser mais alta, a jornada também é.
Ou seja, ter mais especialização não está significando que vamos trabalhar menos e nem que vamos ganhar menos. Isso é no mundo todo. São poucos, acho que só a Finlândia consegue ter uma remuneração compatível, né? Homem e mulher. O resto é inferior pelo simples fato de ser mulher. E interessante isso, né? Que nós estamos aí ajudando, criando e trabalhando, e a questão ministerial é uma outra questão também, que diz respeito à família, porque é a tripla jornada. Existe a jornada de trabalho secular, existe a jornada de casa, existe a jornada ministerial. Há algum tempo atrás eu comecei a recusar convites e as pessoas ficaram muito aborrecidas comigo. Eu falei assim, olha, eu preciso recusar porque eu tenho que cuidar da minha família. Eu não posso estar, embora que acompanhada sempre do meu marido, meus filhos, eu tenho que me dedicar à minha família. Família é algo muito sério. Deus não vai me dar nenhum projeto maior do que o primeiro que Ele me confiou. Ele me confiou gerar filhos para a salvação. Eu não posso ganhar o mundo e perder meus filhos. Eu não posso ganhar o marido dos outros para Jesus e perder o meu marido. Eu não posso ajudar a multidão e não ajudar a minha pequena multidão. Eu não posso abrir mão disso. Isso é uma grande confusão. Agora, é muito trabalho. Qual foi a pergunta que Deus fez no Éden? Adão, onde estás? Deus ainda continua chamando Adão. Os dados estão destacados no estudo Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, divulgado no dia 6 de março de 2017 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O estudo é feito com base em séries históricas desde 1995 a 2015, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora veja, o estudo observou ainda que aumentou o número de mulheres chefiando famílias. Em 1995, 23% dos domicílios tinham mulheres como pessoas de referência. 20 anos depois, esse índice saltou para 40%. Responsabilidades. Está aqui na palavra de Deus. Quando Deus fala a respeito de Abraão, ele traz esse tema, essa informação, olha que profundidade, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, responsabilidades da família, a começar por esse marido. Autoridade, não é autoritarismo. Ordem. A família é lugar de aprendizado, de diálogo, de pertença, de prática, de bênção, de transmissão de herança, de segurança. Olha, não é a mídia que é responsável por transmitir conhecimento, cultura, não, é você. Você tem que falar das histórias da sua família, dos costumes, como é que a gente se relaciona nas datas comemorativas, o que é a história do seu pai, o que é a história da sua mãe. Aliás, qual é a sua história? Isso é na família e Deus deu essa orientação ao pai da fé. Reafirmamos que a família tem papéis e funções muito bem definidos. E esse é um conceito cristão, visto que a Bíblia apresenta as funções na família. O pai é o representante da lei, é quem escreve para o filho, é quem escreve a lei para o filho e o inicia no mundo. A mãe tem, junto com o pai, a autoridade delegada do cumprimento da lei. Aliás, esse é um trecho do livro da doutora Ilma Cunha,
onde o título é Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Então, veja, os papéis estão claros, estão bem definidos. Quando não há essa clareza, há um bando. Bando é bando. É um bando de gente junta. Família não é um lugar onde a gente dorme. É um endereço para a gente dormir, onde a gente faz as refeições. Família é um lugar de convivência, de aprendizado. Aprendizado da lei. A lei ela é internalizada. Quando a lei não é internalizada, existe a lei externa para punir aquele que não internalizou. E esse papel não é da escola, não é da igreja, não é da delegacia, não é do poder público. Esse papel pertence a você, pai, pertence a você, mãe. Deus não abriu mão disso. Siga a receita que dá certo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, se você seguir tudo isso direitinho, primeiro você precisa transformar a sua mente, renovar, se apropriar de novos conhecimentos, de cursos a respeito do tema, que é isso que nós estamos fazendo, vamos fazer esse trimestre todo, ó, família cheia de graça. De graça, não é família atormentada, família disfuncional, não, família cheia de graça. E para ser cheia de graça é só seguir o modelo, a receita. E olha, o resultado, para que proveis, qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, siga a receita, ela dá certo, e Deus abençoa.